Olá, meninas, bom dia. Bem-vindas ao primeiro tratamento de Esther, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o primeiro tratamento, né? Eu vou ler aqui o início da aula para vocês. Deus tem um lugar para você. Esther contando a história dela, né? Fui retirada do meio da minha família e do meu povo. Eu, Radassa, órfã, judia, exilada, achava que viveria minha vida normal, nem numa terra que não era minha. Jamais imaginaria que Deus tinha um lugar especial para mim. Meus pais morreram quando eu era muito jovem e fui adotada por um parente, mas sentia falta do carinho deles, sentia falta dos meus pais. A Pérsia, muito diferente de tudo dos meus valores e princípios. As roupas, a fala, o comportamento, parecia que a Pérsia não era mesmo o meu lugar. Agora, quando o rei procura sua nova rainha, mandou levar para o palácio as mais belas virgens. Tenta descobrir quem estava entre elas. Eu, Radassa. Foi preciso trocar até meu nome. De Radassa passaria a se chamar Esther. Esse é o primeiro processo nesse tratamento, né? O que Deus me fala relacionado à história de Esther, né? Esse início, né? Que Esther tinha tudo, né? Para se achar, igual ela falou, não achava que era o lugar dela, ela era exilada, né? Ela não tinha os pais. O que Deus me falou em cima, tudo assim relacionado à história de Esther, qual assim, o que na nossa vida é tão difícil? O que na nossa vida fica complicado para a gente lidar com o nosso passado? Quantas vezes nós nos sentimos fora do lugar, parece que nós não estamos no lugar que Deus separou para nós, estamos fora do lugar, né, fora da presença de Deus, ou às vezes fora mesmo da nossa realidade, da onde a gente queria estar, né? E tudo isso, né? Ela sentia falta. Às vezes você pode ter sentido falta, às vezes você pode ter tido seus pais presentes, mas você, né, como eu, às vezes teve os momentos que você queria atenção e você não teve, e você sentiu falta disso. Ou às vezes você foi colocado sobre você uma responsabilidade muito cedo, né? Você teve que ir se transformando de acordo com as situações, né? E isso deixando a essência de quem você é relacionado ao que o Criador te fez, a sua diferença, porque nós somos seres humanos únicos, então nós somos diferentes. E o que, assim, eu vejo nisso tudo, né? Pra gente colocar diante do rei, né, Jesus, uma característica do seu temperamento que precisa ser transformado, mudado pelo Espírito Santo. O que você coloca diante de Deus será tratado, que precisa ser tratado desse mundo. Eu, assim, Deus falou muito comigo, tem tratado muito na minha vida. Eu falo para vocês o que Deus tem feito comigo, porque assim vocês veem que é possível, que Deus pode fazer na vida de vocês. Deus tem me mostrado muito quem sou eu na minha singularidade, né? Quem sou eu nos meus propósitos dele para minha vida, né? Quem sou eu no que ele quer de mim. É tão interessante isso, porque Deus nos ensina quem nós somos, nos confrontando mesmo, né? O que Deus me confrontou muito na minha vida, que assim, eu falo que é um passo de cada dia, porque a gente coloca na mão do Senhor, né, a gente faz o nosso papel de pede perdão do Senhor, e a gente precisa também crer, né, que o Senhor pode mudar isso na nossa vida, e a gente tomar o passo da mudança. Qual o passo da nossa mudança, né? Que é a sabedoria que para vir a sabedoria de Deus é a gente buscar a mudança de pensamento. Porque muitas das vezes, por a gente ter passado por tanta coisa, eu falo, né, como eu tô falando, é começar de mim, você tem falta de confiança em você, né? Às vezes você não se acha bonita, às vezes você não se acha capaz de fazer alguma coisa,
né? E Deus não te vê dessa forma. O Senhor não te vê dessa forma, né? O Senhor te vê da forma que Ele te fez. Ele te fez com um propósito. Ele te deu capacidade, Ele te deu inteligência, Ele te deu beleza, a sua beleza é única. Quando a gente entende isso, é tão tremendo que a gente aprende a ressaltar o que a gente tem de bom na nossa beleza, né? Eu falo que eu tô vivendo um processo que Deus está trabalhando isso em mim tão profundo que eu comecei a ver o que Deus quer de mim. Eu tava tão preocupada, se vocês notarem, eu tô diferente, né? Eu mudei meu cabelo, porque eu tava tão preocupada em esconder os meus cabelos brancos que eu estava com uma cor de cabelo que não condizia comigo. Porque a minha preocupação não era nem com a cor do cabelo mais, era o quanto eu queria disfarçar os meus cabelos brancos. Né? Por quê? Porque eu queria uma beleza que não era pra mim. Não combinava comigo. Né? E eu tô, assim, Deus tá trabalhando tanto que eu tô feliz com o meu cabelo do jeito que ele tá. E não é só isso, sabe? As características nossas, Deus me mudou, assim, muita coisa. Na parte de confiança, eu sou uma pessoa muito mais confiante do que eu era. Deus mudou relacionado a me posicionar profissionalmente. Deus mudou a minha vida com Ele. Comecei a confiar muito mais. Porque quando eu comecei a enxergar Deus, Deus começou a me mostrar quem eu sou. Eu comecei a conseguir colocar diante de Deus as minhas dificuldades. Não de uma forma como se eu fosse a vítima. Porque quando acontece alguma coisa com a gente pensa assim, puxa, aconteceu isso, eu tô chateada, poxa, fulano me fez isso e tal. Até quando eu comentei na primeira aula relacionada a julgamento, a gente tem um como é que eu vou dizer? Tem uma grande vontade, né? Vontade que eu falo porque você continua fazendo isso sempre. A gente tem essa tendência do ser humano de nos julgar e julgar os outros. E quando a gente fica com essa questão do julgamento, a gente deixa de ver o que Deus, da forma que Deus nos vê. E a gente fica vendo a nossa dificuldade, eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, não tem jeito para mim. Minha família é assim, eu sou grossa mesmo. Eu sou grossa mesmo, eu sou impaciente mesmo. Eu não tenho paciência com a minha família. Eu sou estressada. A gente fica tomando isso para nós como uma verdade em nós. Por quê? Porque a gente está decidido a acreditar nisso. Entendeu? A gente às vezes não consegue nem pedir perdão a Deus porque a gente não consegue enxergar que isso pra gente é um erro. Né? Então Deus me tratou muito, Deus me mostrou muita coisa relacionada às coisas que Ele quer pra mim e que me mostrou assim claramente. Primeiramente, o que Deus tem tratado comigo ultimamente é relacionado a mim. Né? Então, assim, eu tinha uma grande dificuldade, assim, de confiar em mim mesma, de achar que eu poderia fazer algo diferente, de achar que... Às vezes, assim, não falo nem relacionado, assim... Deus foi me tratando isso já há mais tempo. Relacionado à minha beleza, Deus foi tratando só aos poucos. Mas eu falo pra vocês, eu tinha horror de imaginar envelhecer. Como é que pode uma pessoa imaginar que, eu não quero envelhecer, eu não quero envelhecer. Aí Deus começou a me confrontar. Não, mas como assim você não quer envelhecer? Aí teve uma amiga minha que ainda brincou e falou assim, você não quer envelhecer? Então pede a Deus pra te levar então. Você vai morrer novinha, não quer envelhecer? Aí que eu comecei a ver o que Deus pensava de mim. Né? E eu comecei a falar com Deus, para Deus, eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir esse medo. Eu quero viver o melhor da minha idade, independente de qual idade for. Mas por quê? Porque eu abri meu coração pro Senhor e comecei a falar para Ele. Falei, Senhor, eu não aceito mais esse sentimento no meu coração. Aí que eu comecei a tomar algumas posições na minha vida. E assim, eu falo, as perguntas que teve durante a semana foi bem confrontadoras, tá? Eu sei que foi porque... eu já passei por isso, eu sei que foi confrontador. Mas por que Deus está trazendo esse confronto? Para a gente enxergar realmente o que a gente precisa de mudança na nossa vida. A gente precisa parar de se ver o tempo todo como vítima. O problema da gente se ver como vítima é que a gente
a gente fica estagnado, a gente não muda, porque todas as situações ao nosso redor passam a ser um problema para nós. Ah, não, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Ai, porque isso não serve pra mim mesmo. Ai, fulano me tratou assim, mas poxa vida, eu tô com raiva de fulano. Eu não vou perdoar fulano porque ele fez isso comigo. Tá? Cara, a gente não é obrigado a ser um depósito de lixo. Eu não sou obrigada a catar pra mim o lixo que as pessoas jogaram pra mim. Se ele errou, ele foi o melhor dele naquela situação. Então, o que eu posso fazer? Perdoar, deixar ele viver a vida dele, entendeu? Falar assim, ai, Senhor, eu perdoo. Se for possível, conversar, entendeu? Falar, olha, eu não gostei do que você fez, mas eu te perdoo, em nome de Jesus. Libera ele pra vida dele e vai ser feliz. Esquece aquilo que passou. Tira esse lixo de cima de você. Né? E esse lixo, às vezes, a gente vai acumulando e a gente vai fazendo a gente tomar atitude na nossa vida de autodefesa. Às vezes a gente é tão vitimista com tanto problema que a gente teve, que a gente guardou tanto entulho, que o que acontece com a gente? A gente fica impaciente, a gente fica irritado, a gente fica dá resposta pronta de imediato para as pessoas. A gente não quer mais ver que o problema está também em nós. Né? E o Senhor tem perguntado isso para nós, né? O que a gente precisa botar diante dele? Né? Chegou o dia, né, de entrar na presença do rei, né, o rei Assuero. Hadassa agora Esther alcançou a benevolência e o amor do rei, tornando-se rainha. Esta é uma etapa desse tratamento. O rei Jesus te convida para entrar nesse lugar de intimidade e descanso secreto, a recâmara do rei. Você tem feito a sua vida diária com Deus? Você tem tirado um tempinho para o Senhor? Né? Isso faz tanta diferença na nossa vida, porque às vezes, assim, é difícil às vezes tirar um tempo grande, tira um tempinho pequeno. Uma coisa que eu aprendi com minha irmã, né, que ela fala que as primeiras palavras do dia dela tem que ser para glorificar o nome de Deus. Então ela já acorda de manhã, ela já fala assim, Senhor, seja glorificado nesse dia, e começa a agradecer e tal, porque as primeiras palavras dela, ela entendeu que as primícias do dia dela era pro Senhor. E assim, você vive assim, experiências tremendas quando você começa a se dispor para o Senhor mudar na tua vida. Quando a gente começa a falar para Deus, Deus, olha só, eu sou isso mesmo, eu tô aqui na minha humildade, eu já tirei tudo de mim, eu sou isso aqui, Senhor, eu fiz isso errado, eu tô aqui para te dizer que eu fiz isso e eu quero mudança. Quando a gente se dispõe, a gente coloca no Senhor, a gente vai para a presença do Senhor, a gente chora mesmo, fala com o Senhor, porque quando a gente começa a falar, a gente começa a botar as nossas emoções para fora, a gente começa a botar nosso entulho todo para fora, né? E Deus começa a mudar. Eu vivi uma experiência assim de manhã, nessa semana, tão tremenda que eu acordei de manhã, eu fiquei pensando, e eu falando com Deus, eu falei assim, ai Deus, que assim, eu peço discernimento a Deus que eu consiga fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Eu tenho as estratégias do meu dia e eu peço a Deus essas estratégias para eu fazer o que eu tenho que fazer. E Deus começou a falar comigo coisas assim, Deus virou para mim e perguntou para mim, né, qual o seu nome? Deus já tinha me feito essa pergunta antes de uma outra forma, olha como que Deus é. Deus perguntou para mim, qual o seu nome? Né? Qual o seu nome? Seu nome é o quê? Seu nome hoje você hoje tá o quê? Você é fofoqueira? Seu nome hoje é o quê? Seu nome hoje é... vamos botar insegura, né? Seu nome hoje é... Como você tá hoje? Qual o seu nome hoje? Aí Deus tinha falado isso comigo. Aí eu pensei, Deus me confrontou. Como me confrontou com essas perguntas que vocês responderam. E depois você vai... Quando você se dispõe, Deus vai falando pra você quem você é. Eu vivi essa experiência anteontem linda, porque eu acordei e falei com Deus, Deus virou e falou nitidamente, qual o seu nome? Aí eu entendi, mas Deus, como assim, qual o seu nome? Qual o seu nome? Quais as características que eu te dei? Aí Deus me fez lembrar lá no início, né, no início do ano, quando Deus me deu aquela palavra daquele vídeo que eu botei pra vocês no grupo. Vocês viram o vídeo do filme Mais Que Vencedores, que tem uma parte que ela fala quem ela é em Jesus? Aquele vídeo fala de Efésios 2, que quando Deus fala quem nós somos em Cristo Jesus.
que nós somos agraciadas, que nós somos redimidas, que nós temos a sabedoria de Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, né? E mais as outras coisas que ela fala no vídeo e que tem tudo na palavra. Se você pegar Efésios 2, você começar a ler, você tomar posse de quem você é em Cristo Jesus, você vai entender isso. Aí Deus me trouxe essa lembrança. E Deus começou a falar comigo coisas específicas que precisava ministrar na minha vida. Né? Deus começou a falar, você é isso. Você é criativa. Aí eu comecei a tomar posse. E hoje todo dia eu lembro do Senhor me falou que eu sou criativa. Então eu sou criativa. E a criatividade vem que você não sabe nem da onde. Que o Espírito Santo vai trazer. Por isso que, assim, a intimidade com Deus é algo muito tremendo. Você precisa tirar um tempinho, né? A gente precisa tirar um tempo para Deus, a gente precisa tirar um tempo para Deus nos mostrar quem nós somos, entendeu? Para mesmo, ora, da hora do seu almoço, começa a refletir, Senhor, o que tu tem para mim? Tire um tempinho para ler, a gente está lendo o livro de Esther, medite na palavra, o que Deus quer falar com você através do livro de Esther, que o Senhor vai começar a tratar com você. Né? Existe algo que impede você de dar este passo? O que te impede de ter esse passo, de buscar a intimidade de Deus? São atitudes, pensamentos que te impedem de entrar na intimidade do Rei? Porque muitas das vezes os pensamentos, né, que a gente tem, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo orar, como é que eu não consigo falar com Deus? Eu falo, Deus não me responde. Porque às vezes a gente não está preparado para ouvir, né? Eu estou lendo um livro da Dev Titus, que é A Mulher Sábia Edifica o Seu Lar, e fala muito que nós, as mulheres, a gente tem o dom de Deus da percepção. A gente consegue perceber as coisas e nós somos a temperatura do nosso lar. Se o nosso lar está todo... eu não falo nem físico, no bagunça do físico, mas se você está estressada, todos ao seu redor no seu lar ficam estressados. Se você está cansado, está sem paciência, todas as pessoas no seu lar ficam impacientes e também ficam cansados. A gente nota, principalmente quem tem criança pequena, ou quem tem pré-adolescente como eu, que a gente vê como que influencia na vida deles. E o que te impede disso? É o tempo? Né? Porque às vezes a gente tira tempo para tudo, mas a gente não tira tempo para esse tempo nosso com Deus. E esse tempo nosso com Deus faz uma diferença imensa na nossa vida. Porque é nesse tempo com Deus que o Senhor ministra na nossa vida, é nesse tempo com Deus que o Senhor fala conosco, que mostra o que Ele quer para nós, que nos dá direção. É nesse momento quando a gente tem um problema que a gente quer solucionar, que a gente vai e bota pro Senhor. Quando a gente bota pro Senhor e a gente fala para Ele, o que acontece com a nossa carga emocional sai. E a gente começa a pensar naquele problema de forma diferente. E a gente começa a ver solução para o problema que é onde a gente não via. Né? Por quê? Porque a gente consegue colocar isso pro nosso Pai, que é o nosso Criador, quem mais conhece a gente. Né? Coloque diante de Deus o que você precisa abandonar. Vocês leram os versículos que eu botei lá na aula, versículos de Gálatas, né? E Romanos 12, 1, Coríntios, e falo que o que no nosso corpo precisa ser instrumento da glória de Deus. O seu corpo é instrumento da glória de Deus? Né? A gente consegue expressar com o nosso corpo. Ele hoje é instrumento, né, da glória de Deus. O que precisa? Né? Coloque diante de Deus o que você precisa abandonar. Né? Se é os mal... uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a gente consegue mudar a partir do momento que a gente muda os nossos pensamentos. Né? Se você tem um pensamento destrutivo que fala para você que você não é ninguém, você precisa, não, o Senhor não me falou isso. O Senhor me falou que eu sou amada. O Senhor me criou a imagem e semelhança dele. Então, eu não sou isso aqui. Né? No livro da Joyce, ela fala uma coisa importante, porque a mulher sábia, ela sabe discernir o pensamento mal do pensamento bom. Né?
Isso é muito. Ela falou que igual aquele desenhozinho do diabinho e do anjinho que fica na sua mente falando, a gente tem esses pensamentos da nossa mente que vem invadindo a gente para fazer a gente tomar decisões ruins. Ela contou um exemplo da neta que ela aproveitou para abençoar a vida da neta. Ela disse que pediu a neta para embrulhar os presentes de Natal. E quando a neta subiu, ela falou assim: Você viu algum presente com seu nome? Ela falou: Vi. Aí ela falou assim: Você abriu? A neta virou e falou assim: Não, vovó. Eu pensei, veio uma voz pra mim e falou assim: Abre, ninguém vai saber que você abriu. Aí ela falou assim: Mas eu não abri, porque eu mesmo falei em voz alta assim: Eu, eu, eu vou saber que eu abri. Ninguém vai saber, mas eu vou saber que eu abri. Então, às vezes é essa decisão, né? Às vezes, poxa, faz isso, dá tal resposta. Não, não vou dar tal resposta. Porque eu não preciso dar tal resposta para essa pessoa. Eu posso pensar com mais calma. Eu posso pensar por que ela respondeu para mim dessa forma. Então, assim, são coisas que a gente vai começando a nos policiar, principalmente dentro da nossa casa, e a gente vai vendo, porque os pensamentos, Deus vai dando discernimento pra gente, né? Então, assim, vê direitinho o que Deus precisa tratar com você, coloca diante de Deus. Quando você puder, se não for na hora que você assistir esse vídeo, ou for amanhã, ou no domingo, tira um tempinho para você, coloca um louvor, coloca tudo diante de Deus mesmo, rasga o teu coração para Deus, não fica preocupado em expor seu sentimento para Deus. Muitas das vezes eu tenho que falar: Senhor, fiquei chateada mesmo, Senhor. Meu coração tá doído, Senhor. Trata o meu coração. Olha, a gente viveu experiências aqui em casa. A gente teve um problema muito sério com uma pessoa na época. E, assim, uma injustiça grande. Foi uma injustiça mesmo. E eu conversando com meu esposo, eu falei assim: não, eu vou deixar essa situação. E Deus falou assim: não, foi quem te deu, foi isso, foi eu. Eu não mandei você sair do lugar, você tem que ficar aí. E a gente conversando. E ele falou... repara coçar o nariz, não, porque é rinite. E ele falou uma coisa que marcou muito e foi o que a gente fez durante muito tempo. Enquanto a gente estava vivendo aquela situação de injustiça, foi às vezes que a gente mais orou pela vida daquela pessoa que estava sendo injusta com a gente. E a gente orava pela vida daquela pessoa todo dia, eu e ele. Todo dia que a gente ia orar junto, a gente orava, abençoava a família, abençoava tudo. O que aconteceu? Teve um momento que Deus esclareceu a injustiça, né? A pessoa viu que ela tinha errado com a gente, que não era daquela forma. E outra coisa, a gente não plantou raiz de amargura no nosso coração. Porque a gente levava para Deus o problema todo dia. Todo dia a gente levava pra lá: Senhor, eu ainda tô assim, Senhor, muda meu coração, Senhor, toma a vida dessa pessoa, abençoa a vida dessa pessoa. Então, assim, o que você precisa botar, né, diante de Deus? O que fica pra nós é que a gente precisa recolocar a nossa vida diante de Deus. O louvor do Fernandinho que eu coloquei lá é que quando a gente bota nossos problemas, nossas mazelas, nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados diante de Deus, né, o Senhor é fiel para nos purificar de toda a nossa injustiça. Né, o sangue dele nos lava e nos deixa alvo como a neve. Né? E eu achei tão tremendo que eu coloquei esse versículo lá no grupo hoje. Né? Versículo não, o vídeo do Fernandinho, do louvor, né, da harpa cristã. E esse louvor, ele fala comigo. Toda vez que toca esse louvor, ele mexe no meu coração. Porque é saber que o sangue de Jesus me lava e me deixa mais alvo que a neve. Assim, eu tenho um sonho de conhecer a neve. Eu nunca vi a neve pessoalmente, tocar nela. Mas, assim, a brancura da neve é surreal, né? É a ponto de uma pessoa que estiver escalando uma geleira, ela tem que usar um óculos especial, porque senão cega a visão dela. De tão branca que é a neve. Então, irmãzinhas, toma essa posição na vida de vocês, porque eu tenho tomado isso na minha vida e eu tenho visto a transformação de Deus na minha vida. E eu quero isso pra vida de vocês, sabe? Porque eu sei que Deus tem mais pra vocês. Então, assim, coloque sua vida diante de Deus, mostra pra Ele o que você sente, não tenha vergonha. O Senhor é teu psicólogo, o Senhor fala com você, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te restaurar, sabe? Põe diante dele isso, tá? Esse é o primeiro tratamento, o tratamento da decisão de colocar diante de Deus as nossas coisas, a decisão de mudança. Então, assim, eu quero orar agora para abençoar a vida de vocês, para encerrar esse vídeo. Senhor,
Toma, Senhor, a vida das minhas irmãs em tuas mãos, Senhor, abençoa a vida delas, Senhor, cuida, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mostra, Senhor, para elas o que tu quer de mudança para a vida delas, Deus. Começa a falar no coração das minhas irmãs, Senhor. Faça que elas tomem posição de te buscar, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor, de serem mulheres, Senhor, empoderadas pela tua graça, Senhor, porque o empoderamento da graça é diferente do empoderamento, Senhor, feminista, Senhor. O empoderamento da graça é o empoderamento, Senhor, vindo do teu poder, do teu trono de glória para a vida delas, Senhor. E será diferente que aonde que elas forem, Senhor, elas vão representar a tua presença, Senhor, o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma esse dia nas tuas mãos, Senhor, toma o dia, Senhor, que as irmãs ouvirem esse vídeo, Senhor, abre os corações delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. A paz, queridas, fica com Deus.